Você já percebeu que a vida testa mais aqueles que têm potencial? Parece injusto, não é? Não parece? Enquanto algumas pessoas conseguem tudo fácil, outras precisam lutar por cada pequena oportunidade. E talvez você esteja exatamente nessa fase agora, cansado, sem reconhecimento, tentando dar o seu melhor, mas sentindo que nada muda. E o pior de tudo é quando começa a fazer você, quando eles começam a fazer você acreditar que o problema é você, que você não nasceu para vencer, que seu sonho é grande demais, que já passou da hora de desistir. Mas deixa eu te contar uma história, a história de Steve Jobs. Hoje o mundo lembra dele como um dos mais revolucionários da tecnologia, o criador da Apple, um visionário, mas quase ninguém fala sobre o momento em que ele foi humilhado pela própria empresa que criou. Sim, ele criou a Apple e depois foi demitido dela. Imagina isso, você entrega a sua vida inteira para construir algo e de repente é expulso do próprio sonho. Steve Jobs disse que naquele momento se sentiu destruído, fracassado, perdido. E é exatamente aí que muitas pessoas quebram, porque quando a vida arranca algo importante da gente, a primeira reação é acreditar que acabou. Mas às vezes, o fim de uma fase é o começo da sua verdadeira transformação. Enquanto o mundo achava que Steve Jobs tinha fracassado, ele começou de novo, do zero, criou novas empresas, continuou estudando, continuou evoluindo e anos depois voltou para a Apple e transformou a empresa em uma das maiores do planeta. Agora pensa comigo, e se ele tivesse desistido quando foi rejeitado? E se ele tivesse aceitado a derrota como sentença final? O mundo nunca conheceria o legado dele. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez a sua dor não seja o fim. Talvez seja treinamento. Porque pessoas fortes não nascem prontas e nunca nascerão. Elas não são prontas. Elas são construídas nos dias difíceis, nos dias em que ninguém acredita, nos dias em que tudo parece estar errado, nos dias em que a vontade de desistir é enorme, e é aí que a mentalidade vencedora aparece. Porque qualquer pessoa consegue continuar quando está tudo bem, mas poucas conseguem permanecer firmes quando a vida pesa. Escuta isso. Seu futuro depende do que você faz quando ninguém está vendo. A disciplina que você cria no silêncio, a força que desenvolve na dor, a coragem que continua sem aplausos. Tudo isso constrói quem você vai se tornar. E o problema é que muita gente quer resultados gigantes, mas não aceita passar pelo processo. Quer vencer sem sofrer, sem errar, sem sacrificar. Mas não funciona assim. Toda grande conquista cobra um preço. Vai existir medo, fracasso, momentos em que você vai olhar para a sua vida e pensar, talvez eu não consiga. Só que é exatamente nesse momento que você precisa continuar. Mais uma tentativa, mais um esforço, mais um dia lutando contra a versão fraca de si mesmo. Porque existe uma verdade que ninguém fala. O medo não destrói sonhos, a desistência destrói. E muitas pessoas estão vivas, mas já desistiram por dentro, bem por dentro. Viver no automático, sobrevivem. Eles que vivem no automático, sobrevivem. Passam os dias reclamando da vida, mas nunca tomam coragem para mudar. Não seja essa pessoa. Você nasceu para mais, então pare de fugir dos desafios. Pare de esperar a aprovação dos outros, de depender de motivação. Motivação acaba. Disciplina não. E é a disciplina que transforma pessoas comuns em pessoas inesquecíveis. Então levante. Levante mesmo cansado, mesmo inseguro.
mesmo sem garantia de vitória. Porque no final, quem vence não é o mais talentoso, é quem continua quando todos os outros param. E um dia as pessoas vão olhar para a sua história e pensar: como ele conseguiu? Mas elas nunca vão entender as noites difíceis que você enfrentou sozinho, os medos que você venceu sem silêncio. Às vezes, em que quase desistiu, mas escolheu tentar. E é isso que cria pessoas extraordinárias. E talvez hoje seja o dia em que a sua nova história começa. Imbatível!